Você está ouvindo o podcast Monteiro Lobato, Vida e Literatura. Monteiro Lobato constitui incontestavelmente quase que um capítulo à parte na história da literatura brasileira. Bom, agora eu vou falar aqui, não é? Ainda. Desse canudo. Perfeitamente. Eu não tenho prática nenhuma. Sim, era o único jeito, e tia Anastácia, esquecida de seus numerosos reumatismos, trepou que nem uma macaca de carvão pelo mastro de São Pedro acima, com tal agilidade que parecia nunca ter feito outra coisa na vida, senão trepar em mastros. Página 45 do livro Caçada de Pedrinho, Monteiro Lobato. É guerra e das boas, não vai escapar ninguém, nem tia Anastácia que tem carne preta. Página 27 do livro Caçada de Pedrinho, Monteiro Lobato. São trechos como esses que aguçam questionamentos sobre a relevância do autor brasileiro Monteiro Lobato. Para muitos, ler certas descrições é como remexer em uma história apagada, mas que ainda possui suas linhas escancaradas na sociedade brasileira. Segundo o IBGE, o Brasil é o 9º país mais desigual do mundo. Essas diferenças históricas refletem em problemas socioeconômicos como o racismo estrutural, termo usado para demonstrar que existem sociedades estruturadas com base na discriminação racial. Para diversos leitores, o escritor Lobato foi um homem de seu tempo, que possui técnica literária e uma imaginação que transformou o mercado editorial e a infância de muitas crianças. Pedro Rubim é redator e criador do Almanaque Urupês, site de artigos relacionados a notícias que atravessam Taubaté, cidade natal de Monteiro Lobato. Ele comenta sobre o contexto histórico que foi cenário para as escritas do célebre autor. Lobato faz parte da última geração de proprietários de seres humanos aqui em Taubaté e no Brasil, porque ele nasceu em 1882 e a abolição é de 1888. Portanto, as circunstâncias fizeram dele senhorzinho de escravos até os 6 anos. A herança que Lobato vai utilizar para os empreendimentos literários dele saem exatamente dessa economia que tinha a escravidão como sustentáculo. Então, obviamente que as questões que eram familiares, que eram cotidianas para ele, são ingredientes da receita literária do Lobato, levando-se em conta que a primeira formação intelectual dele aconteceu aqui em terras vale-paraibanas. José Bento Renato Monteiro Lobato teve sua primeira formação acadêmica em Direito na capital, São Paulo. Mas assim que concluiu os estudos, voltou para sua cidade no Vale do Paraíba, local que, na época, passava pelo fim da economia cafeeira. Assim, Monteiro Lobato tornou-se escritor nas terras do Vale, regiões também conhecidas pelo tráfico de escravos afrodescendentes. Sua formação em Direito na capital o aproximou de diferentes estudos da época. Em 2010 foram reveladas diversas cartas em que Monteiro Lobato fazia elogios à Ku Klux Klan, seita supremacista branca que assassinava negros e judeus nos Estados Unidos. O escritor também foi confirmado como um dos membros da Sociedade Eugênica de São Paulo, onde mantinha relações estreitas com vários dos principais nomes das políticas eugenistas. Fernando Alves é professor e historiador. Ele comenta sobre essas notícias que, de alguma forma, ressignificam a interpretação do autor no Brasil. É nítido e notório, né? O Monteiro Lobato ele integrou a Sociedade Eugênica de São Paulo, que foi fundada em 1918. Para quem não conhece, o movimento eugênico tem características políticas, sociais, culturais. Foi formado por médicos, juristas, sanitaristas, intelectuais, enfim, que nada mais, nada menos pregavam a superioridade da raça branca e o extermínio da raça negra. Para você ter uma ideia, a eugenia serviu como alicerce para as constituições federais de 34 e 37, sendo até, inclusive, determinante para as diretrizes do sistema educacional brasileiro. Duas ideias circulam aqui entre os literatos, ou pelo menos as pessoas que escreviam na imprensa aqui de Taubaté, que devem ter influenciado bastante o Lobato.
que é o determinismo geográfico e o darwinismo social, que são, de certa forma, a gênese da eugenia. O curioso é que a escravidão, o racismo, enfim, essa submissão de gente por outra, sempre encontrou aqui na região fundamentação religiosa e fundamentação pseudocientífica. E antes de eu emitir uma opinião, eu penso nas consequências. O conceito de eugenia foi elaborado por Francis Galton, que definia a palavra como o estudo dos agentes sob controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Essa teoria, junto ao determinismo e o darwinismo social, dava embasamento à manutenção de privilégios da igreja e da classe social, que incluíam donos das fazendas, os quais defendiam a preservação da mão de obra escrava, justificada por eles pelo fenótipo negro. Mais para frente, essas ideias dão continuidade a uma cultura racista e xenofóbica, que reprime toda a população não branca. Esses resquícios refletem diretamente na escrita do célebre autor eugenista Monteiro Lobato. E de que maneira contribuiu essa relação com a eugenia, com relação aos escritos, com relação à obra, estrito sensu falando, do Monteiro Lobato? Ela é uma obra calcada muito sobre uma vasta contribuição ao extermínio, ou seja, os escritos do Monteiro Lobato agiam de maneira sistematizada a subjetividade, atacando as lógicas de povos não ocidentais, ou seja, lógicas que não condiziam com o modelo cultural eurocêntrico, branco, cristão, heteronormativo e etc. E eu tenho comigo que essa atuação ela estava intimamente relacionada a um projeto político dele, um projeto de vida. Portanto, às vezes, quando eu me pego ouvindo algumas pessoas falando que o Monteiro Lobato foi um homem do seu tempo. Porém, entretanto, todavia, é sempre bom de colocar um ponto e vírgula nesse tipo de expressão, porque tenho comigo que ele tinha plena lucidez sobre o que ele estava fazendo, tanto que, como eu disse anteriormente, em 2010, foram reveladas diversas cartas em que o Monteiro Lobato fazia elogios a Ku Klux Klan, que é aquela seita supremacista branca, que tem como histórico assassinar negros e judeus nos Estados Unidos. Então, foi algo feito de maneira deliberada, os escritos, e eu acho que isso, um pouco mais para frente, vai ficar um pouco mais nítido quando ele discorrer sobre a diferenciação, como ele tratava o Jeca Tatu e os personagens negros nos livros infantis dele, ou a própria classificação do Jeca Tatu no Cidades Mortas, enfim. Urupês é um livro de contos do autor Monteiro Lobato. O título faz referência a um apelido do personagem Jeca Tatu e faz alusão a uma espécie de fungo parasita. Jeca Tatu é relacionado como um retrato do caipira, que durante um tempo foi definido pelo próprio autor como funesto parasita da terra, seminômade inadaptável à civilização. Para ele, o caboclo é o sombrio urupê de pau podre. Página 177 do livro Urupês. Acho que já é tempo de mudar de assunto. Vamos ver outra coisa. A literatura dele sempre foi polêmica desde o primeiro momento. Vamos pegar o caso de como os taubatianos receberam essa literatura num primeiro momento. Principalmente quando as ideias dele eram, na primeira edição do Urupês, era um fazendeiro reclamando do Jeca. Então era a visão dessa elite taubatiana, a visão que essa elite tinha desse empregado, desse potencial empregado, desse caipira, como um piolho da terra, como uma visão negativa e preconceituosa. Primeira citação a tia Anastácia nos livros, ela é tratada como negra de estimação. E tem um outro livro, no História das Invenções, tem um trecho curioso que é assim: para a tia Anastácia, um livro não passa de uma porção de folhas de papel, mas para quem sabe ler, um livro é um mundo de ideias. Realmente houve um avanço sobre o aspecto da linguagem dele, isso é fato, né? Porém, entretanto, acho que a gente precisa colocar um pouco mais de veracidade quando fala que houve o avanço. E por que eu falo isso? Porque desde sempre houveram práticas ou subjetivas ou bem objetivas na escrita dele que faz com que nós compreendamos que é sim racista. Por exemplo, algumas expressões bem autoexplicativas, né? Quando ele chama macaca de carvão, tia Anastácia, carne preta, beiçuda, um frangalha do nada. Esses termos que o Monteiro Lobato coloca, ele usa nas suas obras se referindo a pessoas negras. Portanto, através da literatura infantil que ele escreveu,
é possível sim observar traços da cultura do racismo, onde a representação do negro sempre é efetivada através de estereótipos. Então, também é sempre bom falar sobre esse aspecto, porque, por exemplo, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele definiu onde e qual era o lugar do negro. Por exemplo, você tinha o Saci Pererê, a tia Anastácia, Barnabé, ambos negros, onde o primeiro vive numa floresta com seu cachimbo, tal, toda aquela alegoria, aquele realismo fantástico que alguns críticos literários colocam para justificar o não racismo nas obras de Monteiro Lobato. A tia Anastácia que vive numa casa grande, porém na cozinha, sua função nada mais é do que servir aos brancos. E essas relações sociais, mesmo que subjetivas, elas são identificadas ora como prestação de serviços, ora de maneira amigável. Ela encontra uma dicotomia nessa relação dos personagens com as pessoas da casa grande. A mim chega a repugnar o aspecto desses negros de pele branquicenta e cabelos carapinha. Dão-me a ideia de descascados. Acima das leis políticas, vejo a lei suprema da raça branca. Acima da Constituição, vejo o sangue ariano. Fonte: livro O Choque das Raças, posteriormente renomeado para O Presidente Negro, lançado com o objetivo de projetar o autor para o público norte-americano e de divulgar as ideias da eugenia no Brasil. Em 2020, a bisneta do escritor Cléo Monteiro Lobato lançou uma adaptação do clássico centenário A Menina do Narizinho Arrebitado, onde, segundo ela, trata com mais delicadeza a forma como a personagem Tia Anastácia fora retratada na obra, excluindo falas consideradas racistas. Ainda, alguns autores defendem que as expressões de Lobato não eram preconceituosas e que, pelo contrário, evidenciaram personagens negros. Pedro Bandeira, famoso autor da obra infantil A Droga da Obediência, defende que Narizinho era uma menina negra, segundo a descrição Pele de Jambo, escrita por Monteiro, e exclama: Como um autor racista constrói sua personagem mais importante descrevendo-a como uma menina negra? Porque ninguém, ao longo de quase 100 anos, leu direito essa frase escrita por ele. Narizinho é negra. Independente das intenções de Monteiro Lobato, fato é que a reprodução de muitos trechos das suas obras no contexto atual propaga ainda mais conceitos racistas e preconceituosos. Bom, eu estou falando e dizem eles que o aparelho está gravando e depois vai repetir ao público as minhas bobagens. E aí? Como ler contos renomados e livros infantis que constantemente são utilizados dentro da sala de aula, vestibulares, como conteúdo didático? Monteiro Lobato deve ser cancelado? Como passar borracha nas influências de suas obras? Eu tenho comigo que a principal mudança ao longo dos anos, pós-publicação dos livros, Monteiro Lobato, a partir da sua obra, tenha sido colocar à luz a obra do Monteiro Lobato sobre o aspecto de uma visão ampla da obra dele. Gosto muito da visão a partir de uma ótica sociológica, ou seja, uma análise aprofundada, a partir da sociologia, da presença de elementos racistas na obra do Monteiro Lobato, e que devem ser expostos para que os leitores construam o seu senso crítico, que eu acho que é de fundamental importância, mas também na tentativa de reconstituir historicamente esse autor. Que as obras do Monteiro Lobato, elas fazem parte de um currículo escolar, eu acho que isso é salutar, colocar, é importante, já passou por vestibulares e vai continuar passando. Seus termos racistas são lidos em salas de aulas, já afetaram diversos alunos, gerando piadas, bullying, enfim. E aí a pergunta que eu deixo, né, para o debate, enfim, o que sentiria uma menina preta sentada nessa classe ouvindo a professora ler um texto onde se fala sobre a negra beiçuda, por exemplo? Eu tenho comigo que a melhor maneira de lidar com isso é você tratar isso de uma maneira cada vez mais trazendo o conteúdo da maneira como está escrito literalmente, porém desconstruindo isso de acordo com a contemporaneidade da qual nós estamos vivendo. Eu acho que passa um pouco por isso. Ler esse trecho é de fundamental importância e também colocar e aprofundar essa discussão sobre a ótica da contemporaneidade, de acordo com a produção de saberes artísticos científicos antirracistas. Acho que passa um pouco por isso, essa metodologia de desmistificar o Monteiro Lobato dentro de sala de aula. Você acabou de escutar o podcast Monteiro Lobato Além do Sítio, episódio 3.
contemporaneidade do escritor. No próximo episódio, você vai conferir. É neste renomado livro que Jeca Tatu é apresentado ao universo literário e se tornará um marco nacional da representação do caipira, utilizando da personagem como uma ferramenta de crítica social. A primeira vez que eu vi o Saci, eu tinha sim sua idade. Isso foi no tempo da escravidão. Então tem as inquietações da Emília, sempre questionando as coisas. Também com o Pedrinho tem o interesse das crianças pela literatura universal.